Fala galera do Radiopost, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. E eu quero que você imagine a seguinte situação. O colega médico entra na sala. O que você acha desse nódulo? Provavelmente você já passou por essa situação. E se não passou, mais cedo ou mais tarde você vai passar por essa situação de estar na sala de laudo e algum colega médico chegar e te fazer perguntas sobre um nódulo pulmonar. Nódulo pulmonar é uma patologia bastante frequente no nosso dia a dia e você já deve ter visto vários vídeos no nosso canal falando sobre eles. Como caracterizar, quais são os aspectos mais suspeitos e até te mostrando como é que isso vai cair na sua prova de título de especialista. No vídeo de hoje a gente vai abordar um padrão diferente de nódulo que muitas vezes pode gerar dificuldade para você na hora de manejar o paciente e de emitir a sua opinião. Se você está chegando agora, não me conhece, sou Rodrigo Flamini, médico, radiologista, editor-chefe do Radiopost e criador do método Radioposts de ensino para a prova de título de especialista. Aqui nesse canal eu compartilho dicas práticas e úteis para você usar na segunda-feira de manhã, logo que você pegar a sua pilha. E vários pontos que você vai poder utilizar na prova. Então, se você tem interesse em passar na prova de título de especialista, seja muito bem-vindo. Chega de conversa, bora pro nódulo! Então, como combinado, hoje a gente vai discutir um caso de um nódulo pulmonar, paciente do sexo feminino com 55 anos. Então ela tem esse nódulo foi detectado, esse nódulo era bem pequeno, media ali em torno de 3 milímetros, contornos bem definidos, e à medida que o tempo passou, esse nódulo que aparentemente estava estável, ele deu uma aumentada. Então vamos olhar o nódulo. Aqui a gente tem dois time points, então a gente tem dois exames diferentes, os três eixos. Então aqui a gente tem dezembro do ano passado e fevereiro do ano passado. Então a gente consegue perceber, primeira coisa, né? Treinar anatomia, quem acompanha a gente há mais tempo, todo dia. Então um nódulo aonde? No lobo médio, né? Ele está anterior à fissura oblíqua. Então você tem a fissura oblíqua aqui, ele está anterior. Essa silhueta aqui ela é formada pelo átrio direito. Então se a gente olhar e analisar esse nódulo, a gente vai ver que o quê? Houve um aumento das dimensões. Esse nódulo cresceu bastante em apenas 10 meses. Lembrando que o tempo de duplicação de um tumor, né, varia muito, mas em média ele está ali entre 100 e 250 dias. Quando ele cresce muito mais rápido do que isso, a gente pensa em infecção, e quando ele cresce muito devagarinho ou não cresce, a gente reduz a probabilidade de malignidade. Então as duas extremidades afastam de tumor, então o tempo aqui não nos ajuda. Aí agora vamos analisar o nódulo propriamente dito. É um nódulo sólido, não vou te mostrar a janela de mediastino para você procurar por gordura, mas é um nódulo com densidade de partes moles, tá? Contornos regulares, limites bem definidos, que aumentou as dimensões ao longo do tempo. Quando a gente olha para isso, esse nódulo, de certa forma, é um nódulo indeterminado, tá? Então a gente não está aplicando uma estratégia de screening nesse paciente, para você usar lá a classificação de Langerhans. Então você poderia utilizar aqui a classificação da Sociedade Fleischner, você vai medir o nódulo, mas mesmo assim esse nódulo vai entrar num arcabouço de indeterminado. Tá? E aí como é que vai se manejar isso? É papo para um outro vídeo. Nesse cenário aqui, optou-se por fazer um exame de PET-CT com um FDG para tentar estratificar melhor o risco e ajudar a tomada de decisão. E aí a gente sabe que o PET-CT com FDG é um dos exames oncológicos feitos com PET mais comum, né? O traçador mais comum é a gente usar a glicose para a gente fazer esses exames. A glicose tem por objetivo avaliar a
taxa de consumo de glicose, que geralmente está associada à multiplicação celular, que geralmente está associada à agressividade da lesão, e isso, de certa forma, se traduz em prognóstico para muitos dos tumores. Nesse caso, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte: esse nódulo vai se beneficiar de um PET-CT, sim ou não? E aí, se a gente pegar os guidelines, principalmente os guidelines americanos, né? Se você olhar o NCCN, a utilização do PET-CT com FDG, para nódulos pulmonares, você vai encontrar um threshold ali para custo-efetividade do nódulo em relação à sensibilidade e especificidade de 8 milímetros do componente sólido. Então, essa lesão é uma lesão nitidamente com mais de 8 milímetros, deve ter em torno de 9, 10 milímetros aqui, e é um nódulo sólido. Então, do ponto de vista de indicação, tá ok, a gente está seguindo o guideline. Ok. Quando a gente vê um nódulo pulmonar, quais são os grandes blocos que a gente vai pensar? Né? A gente vai pensar em tumor e vai pensar em infecção. Esses são os dois grandes blocos que a gente vai estar envolvido, e eles têm vários ramos. Hoje a gente vai seguir para o lado tumoral para a gente fazer uma análise mais profunda desse nódulo. O que a gente fez aqui, ó, o PET, e a conclusão que a gente chega é que o PET não capta absolutamente nada. E aí você fica se perguntando, pô, se não capta nada, o que é? Não é nada? É tumor ou é infecção? Essa é uma pergunta comum, porque a gente ouviu por um longo tempo que o mais comum é o quê? A gente ter falso positivo e não falso negativo. Então, o que é que a gente vai pensar quando um nódulo pulmonar não captar FDG? Quando o nódulo é especulado, a gente está pensando em quê? Em neoplasia primária de pulmão. Quando o nódulo é circunscrito, a gente começa a pensar em quê? Começa a pensar em metástases. Geralmente, o que ajuda a gente a sair desse cenário ou fortalecer o cenário de metástase? Multiplicidade de nódulos. Então, múltiplos nódulos com tamanhos diferentes e distribuição randômica, a gente pensa em metástase. Esse é um nódulo único, bem definido, que não capta FDG. O que eu vou pensar? E esse é um dos objetivos desse. Eu tenho que lembrar das causas de falso negativo no PET-CT com FDG. A primeira é o tamanho. Nódulos muito pequenos podem ser causa de falso negativo no PET. Rodrigo, quanto que é muito pequeno? Isso vai variar. Isso vai variar de acordo com o aparelho, de acordo com o consumo de glicose. Então pensa comigo. Se ele consome muita glicose, e quanto mais glicose ele consome, mais fácil fica de identificá-lo no PET. Então, à medida que a taxa metabólica dele aumenta, o SUV aumenta, eu identifico mais. Então, o exame fica mais sensível de acordo com o aumento do consumo de glicose, do aumento de SUV. Beleza, isso ajuda. O tipo de aparelho vai ajudar os cristais, a tecnologia envolvida, se tem tecnologia time of flight ou não, algoritmos de reconstrução, isso tudo vai impactar na capacidade de detectar as coisas que consomem glicose. Tá? Então isso aumenta a sensibilidade do método. O que puxa para baixo? Nódulos muito pequenos. E o que é muito pequeno? Morfologicamente a gente está falando de 8 milímetros. Rodrigo, você está dizendo que nódulos menores do que 8 milímetros eu não vou ver captar no PET? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a custo-efetividade do exame é a partir de 8 milímetros. Então você pode ver menores, mas provavelmente você vai ver os maiores que 8 milímetros. Esse é um ponto importante. Porque a gente discute muito o seguinte. As mudanças metabólicas acontecem antes das mudanças anatômicas. Exemplo, você tem uma lesão, um linfoma mediastino, você começa a fazer quimioterapia, antes dele murchar, perder todo o tamanho, ele reduz o metabolismo. Então o PET vê a mudança antes da tomografia, tá? Agora, no pulmão especificamente,
Isso não é verdade. A gente vai identificar os nódulos primeiro na tomografia do que no PET, porque a sensibilidade, a capacidade de detectar coisas pequenininhas na tomografia é melhor no pulmão, é melhor na tomografia do que no PET. Beleza. Uma causa de falso negativo é ser muito pequeno. Outra causa de falso negativo, captar pouco, comer pouca glicose. Infecção, geralmente come muito. Tumor agressivo, geralmente come muito. Quem é que come pouco? Um diagnóstico que às vezes passa batido por nós, que é o tumor neuroendócrino. Então, lesão pulmonar única, com contornos regulares e bem definidos, que capta pouco ou nenhum FDG. Lembrar de incluir no seu diferencial o que? Tumor, neoplasia neuroendócrina. Tem algumas metástases que também podem captar pouco. E aí tem uma variabilidade aí, tá? Tem todo um arcabouço de estrutura molecular, de quantidade de enzimas, de tipo de enzimas que podem trabalhar retirando o FDG de dentro da célula. Então não é nem que o FDG não entra, ele entra, mas é colocado para fora da célula, tá? E isso é um pouco variável. Nem todas as células das metástases, nem todas as metástases se comportam da mesma forma, tá? Então, neoplasias renais e testiculares podem ter índices metabólicos muito baixinhos e podem eventualmente ser causa de falso negativo. É mais comum você ter esse padrão no tumor neuroendócrino. E para o tumor neuroendócrino você poderia utilizar o quê? Mesmo aparelho de PET-CT, dessa vez com outro radiofármaco, que é o quê? Um análogo da somatostatina. É o Octreoscan, que a gente fazia lá na cintilografia e que agora a gente faz no PET, com uma resolução espacial muito melhor, podendo detectar lesões muito pequenininhas. A terceira coisa que causa falso negativo é o quê? Preparo. Para o paciente fazer preparo para o PET-CT com FDG, lembra que o FDG é um análogo da glicose, parece uma molécula de glicose, ele tem que fazer um preparo pobre em açúcar. Só que não é só pobre em açúcar, eu preciso ter glicemia baixa e insulina baixa. Porque às vezes o paciente, por exemplo, paciente que não é diabético, tá? Comeu agora. Daqui 1h30, 2 horas, 3 horas, o paciente vai estar com a glicemia normal, aceitável. E hoje você vai encontrar aí os guidelines tentando trabalhar com menos de 200, principalmente menos de 180 de glicemia para fazer o exame sem ter um impacto negativo na sensibilidade. Só que o que acontece? Às vezes a glicemia está de 100, só que a insulina está alta, porque ele comeu tem pouco tempo. Quando a insulina está alta, eu mudo o padrão de distribuição da glicose do corpo. Eu dou preferência para a musculatura estriada. A insulina joga açúcar dentro do músculo estriado. Agora, aprendizado para malhação, né? Quem gostava muito dos livros de fisiologia já sabe isso aí, né? Então o cara malhou, pá, fez o estímulo, pá. Receptores de insulina tão loucos. Você faz um açúcar, um carboidrato, depois do treino, ele vai para onde? Ele vai repor o músculo, porque a insulina está jogando ele para dentro do músculo. Só que quando ele vai para dentro do músculo, ele não vai sozinho. Ele vai levar água. E ele vai levar água mais nutrientes. E as lesões microfibrilares vão levar proteína para reparar aquela fibra e aí o cara vai crescer. Beleza? Mas é aula de radiologia, porque eu gosto desse tema. Então, insulina alta joga FDG dentro do músculo. Se eu jogo o FDG que eu coloquei no corpo do paciente para procurar tumor dentro do músculo, o que acontece para o FDG procurar tumor? Reduz. Então eu posso induzir um falso negativo por um preparo inadequado. Ah, Rodrigo, mas e se o paciente for diabético, tá com a glicemia alta, mas tá com a insulina de boa? Eu não joguei o FDG para dentro do músculo. Eu começo a ter o quê? Eu começo a ter uma disputa. Eu tenho tanto açúcar no sangue que eu começo a ter uma disputa. E a célula tumoral, ela não sabe o que é uma glicose normal e o que é um FDG. Então, se eu tenho as duas coisas altas,
ela vai comer glicose normal e vai comer FDG. Ela não vai comer tanto FDG para aparecer. Então eu posso forçar um falso negativo. Quando eu faço a dieta de forma adequada, o preparo de forma adequada, num paciente que está adequadamente preparado, qual é o cenário que eu tenho? Pouco açúcar, pouca glicose não marcada, pouca glicose no sangue e muito FDG. E aí a proporção entre FDG que o tumor bota para dentro e glicose não FDG fica favorável ao FDG. Então a lesão aparece com mais facilidade. Quando a proporção é contrária, muito açúcar no sangue e pouco FDG, eu pioro essa relação e aumento a chance de eu fazer um falso negativo. Esse foi um vídeo relativamente complexo. A galera da medicina nuclear sabe isso de cor e salteado, de frente para trás. Muitas vezes o radiologista não sabe isso. É importante que o radiologista aprenda esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação para discutir os casos que chegam para ele lá na sala de laudos, saber indicar, se foi negativo no FDG, tem contornos lisos e irregulares, é nódulo único. Você já pensou se pode ser um tumor neuroendócrino? Que tal a gente fazer um PET-CT com análogo da somatostatina? Aí se captar, a probabilidade de não ser um tumor neuroendócrino é muito pequena. Então você começa a agregar conhecimentos que vão potencializar o seu posicionamento frente aos médicos que encaminham os exames para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se você acha que gerou valor, que o canal tem te ajudado, você já sabe, clica no botão de like, confere se você continua inscrito no canal. Dessa forma você vai saber toda vez que a gente trouxer um conteúdo novo e relevante para você. E a gente se vê no próximo vídeo.